Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Na aula de hoje, nós vamos apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Também nós vamos situar a função dos dons espirituais. Até o final da aula, nós vamos reconhecer que os dons espirituais revelam a unidade na diversidade. Portanto, a igreja que ensina, a igreja que prega, a igreja que anuncia e que crê que a promessa do batismo com o Espírito Santo e a distribuição dos dons espirituais são uma realidade nos dias de hoje e estimulam os crentes a buscarem os dons espirituais, a buscarem o batismo com o Espírito Santo, com certeza esta igreja colherá frutos gloriosos, porque fortalecerá os seus crentes, fortalecerá a igreja de hoje, preparará a igreja de hoje para pregar com mais eficácia, com mais dinamismo, com mais poder, uma igreja mais avivada para levar o evangelho, para levar o amor de Deus a todos aqueles que ainda não são igreja. Então vamos colher com certeza almas mais fortalecidas, almas mais cheias de graça para servir ao Senhor, crendo que Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Vamos ver então uma igreja mais fortalecida, cheias do Espírito Santo, buscando os dons espirituais. Vamos crer que os dons espirituais são uma realidade no dia de hoje. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre estamos a estudar o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Também não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente as nossas pré-aulas na Escola Bíblica Dominical. Também quero pedir para você visitar o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos que nós temos gravado aqui da Escola Bíblica Dominical. Você pode acompanhar os nossos estudos através desses slides que aparecem na vossa tela. Você pode fazer o seu download, não vai te custar nada. É gratuito. Se você quiser também usá-los para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical, assim faça. Com certeza vai ser bênção para a igreja, vai ser bênção para todos os alunos que ali acompanharem o seu estudo bíblico na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, então. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Também aqui é a lição de número 4. A atualidade dos dons espirituais é a lição que nós vamos estudar agora. O texto áureo da nossa lição está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática diz que ser pentecostal significa crer na atualidade da manifestação do Espírito Santo
E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Você é pentecostal? Se você é pentecostal, você crê na manifestação do Espírito Santo. Você crê na promessa do batismo com o Espírito Santo. E se você crê, você deve buscar o batismo com o Espírito Santo se você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Também, se você já é batizado com o Espírito Santo, você pode buscar os dons espirituais. Isso é promessa para os crentes. Essa promessa vale para os dias de hoje. Elas são promessas que ainda acontecem na atualidade, nos dias de hoje. Não parou, continua. Então, vamos buscar os dons espirituais. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Com certeza você vai colher gloriosos resultados desta bênção que Deus tem para a sua vida através dos dons espirituais, através do batismo com o Espírito Santo. A introdução da nossa lição. Os pontos básicos desta lição, da presente lição, são a necessidade e a função dos dons espirituais da atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo. Então nós vamos ver que há uma necessidade dos dons espirituais nos dias que nós vivemos hoje. Para quê? Para que o poder de Deus seja demonstrado, para que o poder de Deus seja manifestado no seio da sua igreja. E nós vamos ver assim a edificação interna da vida da igreja. Vai ser outra com certeza. Se você buscar o batismo com o Espírito Santo, se você buscar os dons espirituais, receber o batismo com o Espírito Santo, você vai ajudar para que a igreja seja edificada, para que a igreja se manifeste com mais poder, com mais graça, com mais dinamismo, com mais ânimo, influenciando este mundo a receber Jesus na sua vida. Nós vamos também, com os dons espirituais, nós vemos que a igreja vai sentir mais confortável, porque haverá com certeza um crescimento espiritual maior na igreja de hoje. O primeiro tópico da nossa lição, a necessidade dos dons espirituais hoje. Você acha que hoje há uma necessidade dos dons espirituais? Eu acho que sim. É necessário nos informar para ensinar na igreja. Precisamos conhecer os dons espirituais, precisamos nos aprofundar no conhecimento dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, para ensinar na igreja sobre os dons espirituais. Por meio dos dons espirituais, nós vamos confessar a Jesus com mais graça, com mais poder, com mais ânimo, com mais fervor, e com certeza vamos ser edificados e também a igreja vai ser edificada. Veja o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 1. Ele disse: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, Paulo queria que a igreja que estava em Coríntios conhecesse melhor acerca dos dons espirituais. A igreja que estava em Coríntios já tinham a experiência dos dons espirituais. A igreja sem a manifestação do Espírito Santo é apenas um grupo formal de crentes. Porém, quando esta igreja é aquecida
com o Espírito Santo vai fazer a diferença. Faz a diferença ao seu redor, faz a diferença na cidade, faz a diferença no país em que você vive e vai fazer a diferença também em todo o mundo. Por quê? Porque os dons espirituais são realidades no dia de hoje, são bênçãos para a igreja nos dias de hoje. O primeiro item, exortação a conhecer os dons. Veja o que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 7. Ele disse assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, eu quero que vocês conheçam. Isso não quer dizer que faltava experiência sobre este assunto na igreja de Coríntios, porque nenhum dom faltava à igreja que estava em Coríntios. O que eles precisavam era conhecer, era ter conhecimento dos dons espirituais. O apóstolo Paulo esperava da igreja que estava em Corinto que eles entendessem os dons do Espírito Santo, que eles entendessem também a finalidade, a função para que serviam os dons do Espírito Santo na igreja. Assim também nós, na atualidade, é necessário que conheçamos mais profundo, que conheçamos e temos mais profundidade sobre a ação do Espírito Santo. Também possamos conhecer o fruto e conhecer também os dons, tanto os frutos do Espírito Santo quanto os dons do Espírito Santo. Nós precisamos ter esse conhecimento. A igreja precisa ter conhecimento. A igreja de hoje, aqueles que estão recebendo Jesus Cristo na sua vida hoje, eles precisam saber desta realidade, que o Espírito Santo distribui dons espirituais na igreja. Eles precisam saber que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Eles precisam saber que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para aqueles que buscam, para a igreja do Senhor nos dias atuais. Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, os dons espirituais se definem em capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente. Para quê? Para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. O batismo com o Espírito Santo, a distribuição dos dons espirituais capacita a igreja. Para quê? Para o serviço da igreja, para o serviço do reino de Deus. Esse serviço que a igreja presta ao reino de Deus vai ser feito, vai ser realizado com uma especialidade maior, vai ser executado de uma forma melhor, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais alegre, mais cheio de graça, e com certeza o mundo vai poder testificar do poder de Deus na vida da igreja. O segundo item da nossa lição fala de dois termos gregos que Paulo usou para definir dons espirituais. Ele falou sobre o pneumatikos e o charisma. O substantivo charisma quer dizer dom. O cognato de charis, que é graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça
aparece duas vezes então. No versículo 4 e também no versículo 9 aparece como dons. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Você pode buscar, você pode entrar na presença de Deus e buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais. São promessas para a igreja. Se você é igreja, é promessa para você. Você precisa buscar esse dom maravilhoso que está disponível a todos que creem, a todos que quiserem. O item de número 3, o que são os dons espirituais? Conforme o que nós vemos aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus, os dons espirituais, eles vão se definir na capacitação especial, sobrenatural, concedida pelo Espírito de Deus ao crente, para que ele possa prestar um serviço com mais alegria, um serviço mais especial, um serviço de mais qualidade do reino de Deus na terra. Os dons, eles são operados por meio dos crentes em Jesus enquanto estiver na terra. Então veja que os dons são operados por meio dos crentes. O Espírito Santo usa os crentes com os dons espirituais para que prestem um serviço especial e de mais qualidade enquanto estiver na terra. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo disse: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Os dons espirituais, eles devem ser feitos, eles devem acontecer na vida do crente. Ele deve ser para a edificação da igreja, deve ser para a consolação da igreja, deve ser para a exortação da igreja. Os dons espirituais, eles envolvem a igreja em todos os aspectos. Eles envolvem a igreja no aspecto da adoração, na evangelização e na operação de milagres e também no exercício do ministério. Veja o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, sobre a adoração, adorar a Deus com os dons espirituais. Que fareis, pois, irmãos, quando vocês se ajuntarem, quando vocês se reunirem, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se houver confusão, isso não é de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Mas se houver edificação, se houver consolação, se houver exortação na igreja, sim, isso é de Deus. Sobre a evangelização e a operação de milagres, um texto bíblico nos faz entender que nós podemos adorar a Deus, prestar um serviço a Deus, nesse aspecto da evangelização. Atos capítulo 13, versículos 9 a 12,
quando o apóstolo Paulo visitava a igreja que estava em Pafos, ou a cidade de Pafos, lá tinha um judeu por nome Bar Jesus. Ele era conhecido como Elimas, o encantador. E enquanto o apóstolo Paulo pregava o evangelho para o procônsul Sérgio Paulo, esse Elimas, o encantador, ele quis atrapalhar a pregação de Paulo, ou seja, atrapalhar o evangelismo pessoal que Paulo estava fazendo a esse procônsul. Diz assim o texto bíblico: Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, fixando os olhos no Elimas, o encantador, porque ele estava atrapalhando a evangelização. E Saulo disse para ele: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre aquele mágico, Elimas o encantador, e ele começou a andar à roda e não conseguia ver nada, porque ele ficou cego. Ele buscava quem o guiasse pela mão. O procônsul Sérgio Paulo, que viu este milagre, que viu este poder, que viu este milagre acontecer naquele momento, diz a Bíblia, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu naquele milagre, creu nesse maravilhoso acontecimento e recebeu Jesus na sua vida, maravilhado dessa doutrina do Senhor. Também nós vemos um outro aspecto no exercício do ministério. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, chamado Timóteo, ele disse para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a função dos dons espirituais. Qual é a função dos dons espirituais? O uso dos dons espirituais, eles são essenciais nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Nós temos algumas listas de dons do Espírito Santo. Todas essas listas, elas vão repetir alguns dons, porém outros vão ser classificados de uma forma diferente. Os dons espirituais apresentados no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículos 8 a 10, faz parte de outras listas de dons. No mesmo capítulo, nós vemos também os versículos 29 e 30. Também uma outra lista em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Efésios também tem uma outra lista, capítulo 4, versículos 8 a 11. Sempre com algumas repetições, porém apresentando dons espirituais diferentes que nós vamos ver logo à frente. Nós temos também uma classificação teológica dos dons. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é esta aqui: dons de inspiração, profecia, variedades de línguas, interpretação de línguas. Essa é uma das várias classificações. Todas elas são didáticas. Também nós temos os dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito.
também os dons de poder, dom de fé, dom de curar e a operação de maravilhas. O escritor, o teólogo e escritor Stanley Horton, ele fez uma divisão funcional, conforme, segundo ele, o apóstolo Paulo fez. Então, ele dividiu em 3 grupos os 9 dons espirituais: dons de ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Nós vamos ver aqui uma divisão 252. Dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir os espíritos. Dons de adoração, variedades de línguas e interpretação de línguas. No item de número 4, para o que for útil. Sabemos que os dons espirituais, eles devem ser úteis na igreja. Eles não devem causar confusão na igreja, que era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Eles tinham todos os dons espirituais, mas sem o conhecimento de como fazer, de como administrar aqueles dons espirituais na igreja. Estava havendo confusão na igreja, porque todos recebiam ali, eram usados pelo Espírito Santo de Deus, e havia profecia, havia as línguas estranhas, a interpretação das línguas estranhas, os dons de curar. Todos os dons, eles se manifestavam na mesma hora, no mesmo momento. Não sabiam como administrar. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve o capítulo 14, ordenando como eles deveriam administrar os dons espirituais que eles tinham. Os dons espirituais deveriam ser úteis e não causar confusão, porque as pessoas incrédulas, os pecadores, as pessoas que não tinham Jesus, vinham para a igreja e chegavam lá, viam aquela confusão, eles não entendiam nada. Por certo, eles iam embora, porque não sabiam o que estava acontecendo na igreja. O Espírito Santo, ele distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, para a edificação espiritual da igreja, e não para trazer confusão na igreja, para o crescimento numérico da igreja, para que a igreja também cresça numericamente. Nós vemos também a função dos dons espirituais. Qual a função? Se os dons espirituais são úteis na igreja, qual é então a função dos dons espirituais? Os dons espirituais manifestam o poder de Deus e edifica o corpo de Cristo. Manifesta o poder de Deus, as manifestações do poder de Deus através dos dons espirituais na igreja. É maravilhoso quando isso acontece de uma certa forma. Isso acontece na ordem, com uma ordenança, com uma sabedoria nesta ordem. Então, a manifestação do poder de Deus e também edifica o corpo de Cristo. A igreja cresce espiritualmente, a igreja cresce numericamente, a igreja cresce em sabedoria, em maturidade. Por quê? Porque os dons espirituais estão crescendo, estão sendo distribuídos em uma certa ordem. O Espírito reparte, particularmente a cada um como quer. Ninguém é dono do dom espiritual que o Espírito Santo lhe concede.
O Espírito Santo, ele concede, ele não dá o dom espiritual, ele usa cada crente quando ele quer ser usado. Não é porque um crente recebeu o dom de profecia que ele agora é um profeta e sai profetizando por aí. Ele não é dono do dom espiritual. Ele foi usado uma vez, pode ser usado outra, ou pode também não ser usado nunca mais com o dom espiritual, porque os dons são do Espírito Santo e ele usa quando quer, cada crente quando ele quiser. Ninguém que recebeu o dom para curar alguém, ele sai agora, ele é um curador e sai curando as pessoas. Não, Jesus cura as pessoas. Qualquer crente pode orar por uma pessoa enferma e essa pessoa pode ser curada. Isso conforme a medida da sua fé, que nós vamos ver também. Então, os dons do Espírito Santo não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Não é porque o Espírito Santo usou um crente com um dom espiritual que ele é mais espiritual do que o outro. Não, o Espírito Santo usou aquele crente em uma outra oportunidade, o Espírito Santo pode usar um outro crente, enfim, o Espírito Santo usa a quem ele quer com um dom espiritual. Também não é atestado de santidade. Não é porque uma pessoa foi usada com o Espírito Santo que ele é mais santo do que os outros. Não também. Os dons espirituais são concedidos para edificar a igreja. O crente, quando é usado pelo Espírito Santo, ele se edifica e edifica também a igreja. Ele é edificado e a igreja também é edificada. Assim, veja o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então sejam abundantes, continue buscando, continue sendo sempre preparado, sempre estando em comunhão com o Senhor, para que o Espírito Santo use você, não só uma vez, mas várias vezes. Deus opera através dos seres humanos. Os crentes submetem a Deus a sua mente, seu coração, sua alma, também as suas forças, e conscientemente e de propósito entregam tudo a Ele. Quando os crentes fazem isso, entregam-se para o Senhor, o seu coração, a sua alma, as suas forças, quando fazem isso de consciência, de propósito, entregam tudo a Deus, o Espírito Santo, então, capacita de modo sobrenatural esses crentes, capacitam eles a ministrar acima das suas capacidades humanas e, ao mesmo tempo, a expressar cada dom através de suas experiências de vida, caráter, personalidade e também um vocabulário gracioso, poderoso, maravilhoso, que vai levar a igreja, que vai levar aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, uma palavra mais fervorosa, que vai fazer com que as pessoas creiam em Jesus Cristo pelo poder de Deus. É verdade, bem verdade, que a palavra de Deus, ela tem a sua unção própria, mas um crente revestido de poder, um crente cheio do Espírito Santo, com certeza vai ter mais voz quando falar, quando explicar a palavra do Senhor. Os crentes são atraídos pelo amor de Deus e se entregam completamente a Ele. Veja que os crentes
são atraídos, as pessoas são atraídas por este grande amor de Deus. Quando as pessoas creem porque foram atraídas por o amor de Deus, por esse grande amor que o Senhor Deus teve por nós, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, e se entregam completamente a Ele, então o Espírito Santo os usa. Marcos capítulo 12, versículo 30, nós vemos aqui um mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Então este é um mandamento. E quando a pessoa faz isso, quando o crente faz isso, se entrega, quando ele ama ao Senhor de todo o seu coração, de uma forma completa ele se entrega a Deus, ele também está entregue a ser usado com dons espirituais pelo Espírito Santo. Por isso, devemos estar sempre em comunhão com Deus, sempre andando no Espírito, sempre cheio do Espírito Santo, porque a qualquer momento o Espírito Santo te usa, o Espírito Santo nos usa com um dom espiritual e com certeza vai edificar a igreja, vai edificar a pessoa que estiver ouvindo. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre que os dons revelam a unidade na diversidade. E veja que os dons revelam Deus, revela a trindade divina na diversidade dos dons espirituais. O apóstolo Paulo esclarece que a diversidade dos dons espirituais na igreja é de suma importância para a manifestação do poder de Deus e a edificação dos crentes. Os dons espirituais manifestam o poder de Deus e edifica os crentes. E se estiver na reunião pessoas que ainda não é igreja, se estiver na reunião incrédulos, essas pessoas vão crer que Jesus Cristo é o Salvador, porque Deus está se manifestando, usando o crente com o dom espiritual, e com certeza aquela pessoa que não é crente vai ser alcançada pelo poder de Deus e receberá Jesus na sua vida. A igreja vai ser edificada, os crentes vão receber o poder de Deus e os incrédulos receberão Jesus na sua vida. Os dons espirituais nos são concedidos pela graça de Deus, segundo a medida da fé. Romanos capítulo 12, versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, segundo a medida da fé. A diversidade de dons atribuídos ao Espírito Santo se manifestam em três classes que revelam a atuação da Trindade. Nós estamos vendo a unidade na diversidade. Então, a diversidade de dons espirituais, de dons atribuídos ao Espírito Santo, se manifesta em três classes que revela a unidade, a atuação da Trindade. Então, nós temos a diversidade de dons, a diversidade de ministérios e a diversidade de operações. A diversidade de dons está relacionada ao Espírito Santo. A diversidade de ministérios está relacionada ao Filho. E a diversidade de operações, como a ação, que está relacionada ao Pai, e é o que está escrito:
na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. Lembrando que nós estamos estudando primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11. E aqui os versículos 4 a 6 nos diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então quem? O Espírito Santo. Então diversidade de dons relacionadas ao Espírito Santo. Depois diz aqui: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. Então, diversidade de ministérios relacionada ao Filho. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, aqui nós temos as diversidades de operações como uma ação relacionada ao Pai, a Deus. Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito, ele opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina. É repetido uma vez para cada pessoa divina, para cada pessoa da Trindade, ao Espírito Santo, ao Filho e ao Pai. Veja que cada vez aparece a expressão mas. Então, mas o Espírito é o mesmo. Mas o Senhor, quem? O Senhor Jesus é o mesmo. Mas é o mesmo Deus. Então, nós vemos aqui essa diversidade manifestando a unidade. A unidade sendo manifestada na diversidade. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se então, meus amados irmãos, a três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles aparecem de forma espontânea e automática. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo escreveu: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e se você não é batizado com o Espírito Santo, se você é batizado com o Espírito Santo e não busca ainda os dons espirituais, faça isso. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque os dons espirituais. Deus tem maravilhas para realizar na sua vida através dos dons espirituais. Deus tem gloriosas bênçãos para a sua vida através dos dons espirituais. O Espírito Santo quer usar você, quer usar a mim com dons espirituais, mas nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, nós precisamos buscar como se nós estivéssemos buscando o ouro abaixo da terra, como nós estivéssemos pesquisando, como nós estivéssemos cavando em busca ao encontro de uma pedra preciosa, como pérola que dificilmente é encontrada. Então nós precisamos buscar
pedir o dia todo, nas nossas orações, enfim, e buscando e com certeza, a qualquer momento, sem que você espera, em qualquer lugar, não importa onde você estiver, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo, em qualquer lugar, trabalhando, quem sabe descansando. Outras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo enquanto estava dormindo, acordaram falando línguas estranhas. Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo dirigindo seu automóvel, tiveram que parar e receber o poder de Deus na vida, porque o Espírito Santo encheu a sua vida de graça e de poder. Deus pode batizar você, minha irmã, com o Espírito Santo, enquanto você estiver, quem sabe, fazendo o seu almoço. Quem sabe você estiver fazendo uma tarefa de casa, meu irmão, minha irmã, em qualquer lugar, andando, passeando, ou mesmo na igreja, não sei onde, mas o que eu tenho certeza é que Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer te usar também com os dons espirituais, mas é preciso buscar, é preciso uma busca, um desejo fervoroso por ter essa graça de Deus, um desejo fervoroso para ter em sua vida o batismo com o Espírito Santo, para ter em sua vida os dons espirituais. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender, você vai se alegrar, você vai ficar contente, você vai ficar muito feliz com essas promessas sendo realizadas na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se o Senhor quiser, nós estaremos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.